Às vezes, você está enfrentando algumas dificuldades, às vezes você está sonhando algumas coisas, às vezes você está empreendendo. E no meio dessas coisas todas, a gente encontra resistências, dificuldades, dúvidas, oposição. Isso é normal. Nada que se faz na vida é simples o tempo inteiro. Tudo que se faz na vida, em algum momento, há algum tipo de complexidade, algum tipo de dificuldade. Isso faz parte da vida. Isso não deve nos assustar. Porém, há uma coisa que é muito importante. Quando a gente tem obstáculos, situações difíceis, resistências, ameaças, tentativas de boicote ao que nós estamos tentando realizar, qual é o caminho? Bem, eu tenho uma dica que pode ajudar muito o seu dia a dia, uma dica muito prática que eu quero te passar agora. Por isso, fica comigo até o final do vídeo. Se inscreve agora no meu canal, toca nesse sino para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo, copia o link desse vídeo, manda para os seus amigos, me ajude a chegar mais longe com a palavra de Deus, porque o Bom Dia Coração é feito diariamente com muito amor. Hoje, quero compartilhar com você o Salmo 22, versículo 3, que diz assim: Deus habita no meio dos louvores. Eu poderia dizer para você assim, olha, quando você tiver resistências, ameaças, quando você tiver traições, quando você tiver dúvidas, dificuldades, você deve buscar a Deus. Estaria correta a minha afirmação? Completamente correta. Nós precisamos de Deus nas nossas pendências, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nos nossos desafios. Até aí tudo bem. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem o caminho para se chegar a Deus. As pessoas tentam uma coisa, tentam outra. Muitos dependem de um culto de domingo numa igreja para poder, de alguma maneira, tocar o sobrenatural. Só que você fica uma semana inteira sem estar no culto da igreja. Você vai para o trabalho, você vai para o estudo, você vai para o lazer, você encontra com as pessoas. E nessas circunstâncias todas, muitas vezes, nada ativa você em direção a Deus. Então, qual é a dica que eu queria dar hoje aqui para que você, na hora das suas lutas, dificuldades, complexidades, resistências, o que fazer? Bem, o texto é claro. Salmo 22, 3. Deus habita no meio dos louvores. O que você deve fazer? Você deve encher o seu tempo de louvores. Você deve colocar na sua ambiência louvores. Um sistema que te aproxime de Deus. Porque se Deus habita no meio dos louvores, eu tenho que colocar louvores na minha caminhada, porque Deus vem junto. Mas o que é louvar? Louvar é muito mais do que cantar. Sim. Louvar é muito mais. Adorar é muito mais do que cantar também. Porém, quando a gente coloca canções que expressam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a preocupação de Deus conosco. Quando a gente começa a escutar sobre o poder de Deus, o amor de Deus, a intenção de Deus, as promessas de Deus, quando a gente começa a escutar louvores, a harmonia daquela canção junto com aquela letra, aquilo tudo facilita que a gente compreenda uma verdade, que às vezes de forma muito direta, que às vezes de uma maneira muito seca, a gente resiste. Quantas vezes, num momento, numa fase da minha vida, eu tive louvores que foram a minha resposta para aquele momento. Eu me lembro um momento na vida da Igreja Batista Atitude, onde a gente estava enfrentando muitos desafios. A igreja começou a crescer e a gente não tinha estrutura e muitas dificuldades a gente passava. Faltava isso, faltava aquilo, e gente chegando e a gente cheio de problemas.
E eu me lembro que uma música que marcou aquele tempo dizia: eu tenho a marca da promessa. E a gente cantava isso todo domingo. E quando a gente cantava isso na igreja, era impressionante. A gente sentia um derramado do Espírito Santo fluindo na igreja. Por quê? Porque aquela canção, ela era ativadora de um processo de crença. Ela era ativadora de um processo de fé. Ela era ativadora de um processo de expectativa com Deus. A gente estava dizendo: eu tenho a marca da promessa, ou seja, não adianta, a promessa está comigo, não adianta, vai dar certo, não adianta, nós vamos vencer isso. E foi uma canção fundamental naquele momento. Ao longo da minha trajetória como pastor de igreja, sempre teve uma canção que marcou um momento. Sempre teve uma canção que foi uma revelação. Sempre teve uma canção que nos conectou mais facilmente com o céu. Bastava tocar a canção, a gente ativava o céu. Bastava tocar a canção que a presença do Espírito Santo se fazia manifesta. A pergunta que eu faço a você é: o quanto louvores fazem parte da sua trajetória? Eu não estou falando de deixar uma rádio ligada em casa o dia inteiro e você não está nem aí, não presta atenção em nada, e fica aquele ruído, e fica aquele barulho, e fica um bando de anúncios. Não. Eu estou falando de você desfrutar da adoração, de você ouvir uma canção falando: Deus, eu afirmo isso sobre a minha vida. Deus, eu creio nisso como uma verdade tua para a minha vida. Deus, eu oro essa canção. Eu oro essa canção. Quem não foi impactado ouvindo uma música dizendo: olha, você vai entoar o hino da vitória. Você vai entoar o hino da vitória. Quantas vezes essa canção foi bênção na vida de pessoas? A pessoa dizendo: eu vou entoar o hino da vitória. Estou na crise, estou na dificuldade, mas a minha vitória será entoada. Deus vai me permitir declarar isso. Você precisa inserir a adoração, e a adoração não é só música, mas as canções podem ser instrumentos violentos, poderosos, magníficos para ativar a sua fé. Deus habita no meio dos louvores. Louvor não é só música, mas hoje eu quero te dar essa dica. A música pode facilitar para muita gente esse processo de louvor no meio das crises. E assim, perceber Deus e viver em Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.